Olá, eu sou Jean Aquino e eu e minha equipe nós iremos apresentar um trabalho sobre numeral. O trabalho será dividido em 5 partes. Primeira parte, cardinais com Marcos Vinícius e William Paulino. Segunda parte, ordinais com Raí e Plínio. Terceira parte, multiplicativo com Caio e Gutenberg. Quarta parte com Jean Aquino e Fernando. Quinta parte, coletivo, Vinícius e Lana. Bom dia, meu nome é William e eu vou falar um pouco sobre os números cardinais. Os números cardinais são os números mais usados, exemplo 1, 2, 3, 4 e 5. Esses fazem parte da classe de palavras variáveis, denominada numeral, ou seja, o número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta, enquanto o número ordinal indica a ordem ou a série em que determinado número se encontra. Incluindo, além disso, alguns números cardinais. Variam em número, como é o caso milhão, milhões, bilhão, bilhões e assim adiante. Na língua portuguesa, os números cardinais são palavras que indicam a quantidade ou a contagem precisa e absoluta de algo, sendo, portanto, a forma mais básica de expressar os numerais. Dizemos então que o cardinal do conjunto é 8. Isso porque esse número representa a quantidade de elementos que tem no conjunto. Como já foi dito, os números cardinais servem para indicar uma quantidade exata de seres, mas também podemos ver que essas palavras têm uma certa variação, como de gênero, masculino e feminino, e números, singular e plural. Dos números que variam de gênero, podemos usar como exemplo 1 e 1, 2 e 2, 200 e 200, 300 e 300, 400 e 400, e etc. No exemplo 1, comprei 2 brinquedos. Nesse exemplo, podemos identificar que a palavra 2 se refere-se a um gênero masculino. Já no exemplo 2, comprei 2 maçãs, podemos identificar que a palavra 2 se refere-se a um gênero feminino. Cardinais que variam de números, como milhão e milhões, bilhão e bilhões, e trilhões, e etc. No exemplo 1, eu tenho 1,4 milhão de reais. É importante destacar que a palavra fica no singular quando vem após um número decimal iniciado por 1, porque afinal, se descrevemos esse número por extenso, vai ficar 1.400.000. Irei falar um pouco sobre os números ordinais. Ordinal significa ordem. Por isso, os números ordinais são utilizados para indicarmos a ordem ou a posição de certo elemento. Como, por exemplo, em uma corrida, utilizamos os números ordinais para indicarmos a ordem de chegada. Como, por exemplo, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado e por aí por diante. Podemos utilizar os números ordinais em uma receita, que ele poderá indicar a ordem dos ingredientes que devem ser utilizados, como, por exemplo, primeiro ingrediente, segundo ingrediente e terceiro ingrediente e assim por diante. Pode entender a utilidade e a necessidade dos números ordinais, porque sem eles a gente não tem como saber a ordem para fazer ou para começar tal coisa, como por exemplo uma atividade ou uma lista. Um bom exemplo disso é que utilizamos bastante os números ordinais para assistir uma simples série, porque sem eles a gente não saberia por onde começar. Que é ele que diz onde é o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio e assim por diante. Uma coisa que é interessante de se falar também é que os números ordinais, eles tanto podem ser usados para o termo masculino, né, que é primeiro, e para o termo feminino, né, que é primeiro. Isso ajuda muito a gente, dá mais liberdade e facilita a nossa vida. A gente pode se usar quando se referir a algo do termo masculino, como por exemplo o pente, o primeiro pente, o segundo pente, o terceiro pente, quando para algo do termo feminino, por exemplo, a primeira estrela, a segunda estrela, a terceira estrela. Porém, como você já percebeu, né, quando é escrito para o termo masculino, a palavra primeiro tem um O no final, e quando escrito no termo feminino tem um A no final. Isso tem que ser representado quando escrito em algarismo. No caso, você vai colocar um número, primeiro 1, 2, 3, né? E aí você vai colocar um O minúsculo do lado do número, né? Isso vai facilitar entender, o leitor, né, vai entender
quando você está ao que você está se dirigindo, masculino ou feminino, como por exemplo o primeiro aluno, o segundo aluno e o terceiro aluno. E aí você coloca o número e a letra. E para o feminino a mesma coisa, sendo que agora você coloca um A minúsculo do lado do número bem pequeno. Não é da mesma proporção do número. E aí você coloca primeira colocada, segunda colocada e terceira colocada. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre os numerais multiplicativos. Eles são utilizados principalmente na matemática. Vou dar 2 exemplos. Qual é o quíntuplo de 130? Ou qual é o sétuplo de 7? Apenas numerais multiplicativos, dobro, duplo e triplo, são utilizados pelas pessoas no dia a dia. É muito raro você ver um número multiplicativo sem ser um contexto matemático. Os numerais multiplicativos podem atuar até como substantivo e adjetivo. São invariáveis quando atuam como substantivo, mas flexionados o gênero masculino e feminino e o número plural e o singular como adjetivos. Vou dar 2 exemplos de um numeral multiplicativo substantivo. Aquele atleta apresenta o triplo de dedicação que você apresenta. Aquele atleta apresenta o triplo de esforço que você apresenta. Agora 2 exemplos do adjetivo. Estou cansado de desempenhar essa dupla função na empresa. Estou cansado de desempenhar esse duplo papel na empresa. O numeral é a palavra que quantifica seres ou indica a posição que ocupa numa determinada série. O numeral exprime quantidades definidas, exatas, aproximadas de seres, pessoas, coisas, etc. Ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência. Exemplo: 4 fichas, umas 100 pessoas, em 10º lugar. O numeral pode ser classificado em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Números fracionários se referem ao funcionamento de uma unidade, ou seja, de um todo, indicando assim frações, divisões e partes. Os números fracionários são flexionados em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural, conforme o número cardinal que assim os antecede, bem como a linguagem corrente. Exemplos de uso de numerais fracionários. Já percorremos 1/3 do caminho, os convidados já comeram meio bolo, ou falta pagar o último do 10º. Numeral fracionário, ele não é inteiro, ou seja, é uma fração. E na fração a gente tem 2 partes, tem o numerador e o denominador. O numerador que fica em cima, o denominador fica embaixo. O denominador ele serve para dizer quantas partes se divide o numerador. Aqui é quando o denominador, nesse exemplo aqui, é um denominador de 2 a 9. A gente lê assim, ó, 1/2. Aí se no lugar do denominador que fosse 3, aí seria 1/3, aí fosse 4 seria 1/4, 5º, 1/6 e assim vai. Se mudasse o numerador no caso, aí você leria, né, 2/2, 3/2 e assim vai por diante. Nesse caso aqui é quando o denominador já é acima de 10. Aí a gente usa o avos. Aí tá aqui o exemplo, né? 30, 60 avos. Também poderia ser 30 sexagésimos. Mas como a partir do 10 a gente já usa avos, pode ser só avos. Se caso fosse um 10 no lugar do 60 aqui no denominador, seria 30, 10 avos. E tá aí assim por diante. Gente, vamos falar sobre números coletivos. Para entendermos o que é números coletivos, vamos logo conceituá-lo. Números coletivos são todos aqueles números exatos de um conjunto. Todo conjunto que apresenta um número exato, como ano, dia, centena, dezena, todos isso são exemplos de um número coletivo. Quando nós estamos referindo a um ano, nós logo associamos a 12 meses. Quando nós estamos falando de um dia, nós logo associamos a 24 horas. Quando nós estamos falando em uma década, nós logo associamos a 10 anos. Isso é meio que automático da gente. Um fato também muito importante sobre números coletivos é que números coletivos eles só sofrem variação em número. Ele pode estar no singular ou plural, mas ele não sofre uma variação no gênero, como alguns outros números que nós já vimos. Então é muito importante isso para nós podermos distinguir um número coletivo de um que não é. Os numerais conhecidos como coletivos são formas de expressão numerais que utilizamos muitas vezes no nosso dia a dia. Esse mesmo numeral apresenta inúmeras possibilidades e pode representar os mais diversos grupos e conjuntos. Sendo assim, os numerais coletivos sempre indicam a maneira exata da quantidade de seres, objetos e elementos.